Bom, essa questão aqui, ela apresenta para a gente algumas informações acerca aqui do monóxido de carbono, né, e a sua emissão em grandes centros urbanos aqui. Temos aqui então um gráfico, né, que representa diferentes concentrações em partes por milhão, né, de monóxido de carbono ao longo de um dia em um grande centro urbano. E a questão pede o seguinte: considerando essas informações do texto e analisando os dados do gráfico, a maior concentração de monóxido em determinados horários do dia se deve ao... Vamos prestar atenção no seguinte aqui. Observamos aqui que a maior concentração de monóxido ocorre aqui em horários que nós conhecemos aí como horários de pico, né? Entre 8 e 10 da manhã, ao meio-dia, e entre 2 e ali aproximadamente 20 horas, aí no meio da tarde até o fim da tarde, certo? Então vamos analisar alternativa por alternativa. Essa maior concentração então de monóxido, ela ocorre devido à baixa temperatura que dificulta a conversão de CO em CO2. Converter CO em CO2, isso aí é um processo que ocorre naturalmente na atmosfera. E a baixa temperatura, de fato, ela desacelera boa parte das reações químicas, né? A temperatura, inclusive, é um fator que interfere na rapidez das reações. No entanto, a baixa temperatura não vai influenciar, né, nessa concentração de CO em determinados horários, visto que nós observamos aqui que ocorrem picos de CO na atmosfera em horários do dia que geralmente estão com uma temperatura mais elevada, né? No meio da tarde, por exemplo. Então a baixa temperatura não vai ser um fator aqui relevante. Então a letra A está fora. A letra B. O efeito estufa, que aumenta a concentração de CO na atmosfera, efeito estufa, pessoal, é um fenômeno natural da Terra, certo? Que pode ser agravado devido à emissão de gases na atmosfera. Entre eles, né, a maior concentração de CO2 na atmosfera. Vai endossar um pouco mais a camada ali de gases, certo? E vai agravar o efeito estufa. Então, o efeito estufa não vai causar o aumento de CO na atmosfera. Completamente errado isso. Então, letra B está fora. A letra C. A baixa luminosidade, que diminui a velocidade de reação química de conversão, baixa luminosidade, observamos aqui, ó, que também ocorre em picos à luz do dia, parte da manhã, parte da tarde, certo? Horários que você tem o sol, né, no céu ainda, ok? Então não é a baixa luminosidade que vai interferir nessa maior concentração. Então, letra C também a gente descarta. Letra B. Menor concentração de oxigênio nesses horários devido à queima completa de combustível. Atenção ao seguinte. A queima de combustível orgânico que gera o CO, monóxido de carbono, ela é classificada como queima incompleta, com menor incorporação de gás oxigênio, inclusive. Então, produção de CO, queima de combustível orgânico. E produção de CO, queima incompleta. Já o CO2, se libera CO2, aí a queima é classificada como completa. Então, no caso aqui, ó, a queima completa de combustível vai gerar o CO2 e não o CO. Então, essa letra D a gente descarta devido a esse erro conceitual aí. E letra E. Congestionamento em horários de pico. Opa, temos congestionamento de fato nessas faixas de horários, final da tarde e início da manhã. Até meados da manhã, inclusive, em partes meados da tarde. Uma vez que o CO é produzido pela queima incompleta de combustíveis. Aí, beleza. O CO, no caso, é um dos produtos principais de queima incompleta aí de combustíveis fósseis. Então a resposta da nossa questão vai ser a letra E.